Olá, estudantes da segunda série. Estamos aqui para mais uma aula de Educação Física comigo, professora Vanessa. E a gente está aqui para falar um pouquinho sobre as lutas. Então, quais os objetivos dessa nossa aula de hoje? É que vocês consigam relembrar e aprofundar o conceito de lutas. Então, o que são as lutas? Identificar a história das lutas e também diferenciar as suas classificações, como elas são classificadas. Relembrar essas classificações, como que essas lutas são classificadas, né? Então, eu trouxe algumas perguntas, algumas reflexões para que a gente possa ir respondendo durante a nossa aula. Você se recorda de como que as lutas surgiram? Você consegue lembrar como que elas surgiram? Se eu fizer uma pergunta para você agora, onde que a luta surgiu? Você consegue responder? Sabe quais são as classificações das lutas? Como que elas são classificadas? Eu tenho certeza que vocês sabem que existem várias classificações. E quais são essas classificações? E vamos conhecer algumas curiosidades de algumas lutas? Vamos lá conhecer algumas curiosidades? Então, definindo o que é luta, para ficar bem latente aí na cabeça de vocês. São disputas em que os oponentes eles se utilizam de técnicas e estratégias de desequilíbrio, golpes, imobilizações ou exclusão para o desenvolvimento de ações de ataque e de defesa. Então, eles vão se apropriar de técnicas e algumas estratégias para tentar fazer com que o seu oponente, né, ele fique imobilizado, ele se desequilibre e ele consiga, assim, conseguir a vitória, né, através dessa luta. Vamos falar um pouquinho, relembrar um pouquinho a história das lutas. Então, aqui tem uma imagem que dá para a gente ver que são pinturas rupestres de Seridó. Então, são pinturas bem antigas, que foram encontradas em Seridó. Seridó é um local na região do Rio Grande do Norte, inclusive é um centro arqueológico, né? Dizem que no sertão a gente não encontra muitas coisas para fazer, tem muitas coisas bacanas e esse lugar é uma delas, além de várias práticas de aventura que também a gente consegue fazer lá nesse local. Então essa é uma pintura que foi encontrada, né? Ela é um pouco maior, mas aqui ela caracteriza a luta. E por volta de 3.000 anos antes de Cristo, a luta já existia na Babilônia, no Egito, na Índia e na China. Então, vocês podem ver que ela é muito antiga. Professora, mas nos formatos que as lutas são hoje? Não, claro que não. A gente vai ver como que eram essas lutas. Então, também nos Jogos Olímpicos da Antiguidade, a gente encontra 776 a.C., na Grécia Antiga, a luta já era inserida. Então, lá nos Jogos Olímpicos, lá atrás da Antiguidade, já existia a luta. Então, está dentro do programa dos Jogos Olímpicos desde essa época. Aí a gente teve também a luta grega, característico, né, dessa época. O pugilato, eles utilizavam muitos socos e o que é interessante do pugilato é que eles usavam uma espécie de uma bandana, uma faixa na mão e algumas vezes, além da faixa, nessa faixa de tecido, eles usavam uma placa de metal e muitas pessoas morriam por conta disso, né? Os golpes eram desferidos com muita força, então é uma característica do pugilato. E tem o pancrário também, que a gente vai ver no próximo slide. O pancrário utilizava socos, chutes, joelhadas, cotoveladas, cabeçadas, estrangulamentos, quedas, arremessos, agarramentos, torções, chaves e imobilizações. Professor, isso é muito parecido com o MMA. Tem vários elementos que são possíveis no MMA, sim, mas alguns não. Né? MMA, por mais que pareça que ali pode tudo, né? Chamado de vale tudo, conhecido como vale tudo, tem alguns elementos que não podem ser utilizados, né? Como o dedo no olho, enfim. Então aqui o pancrário foi caracterizado como uma das primeiras lutas, tá, da história. Segundo a mitologia grega, teve início com os heróis Héracles e Teseu. Então lá na mitologia, né, na mitologia grega, dizem que quem começou com as lutas foram Héracles e Teseu. Aí aqui a luta greco-romana, uma das mais antigas também, incluídas inclusive até hoje nos Jogos Olímpicos,
modernos, né, da Era Moderna. E ele é presente na primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna em Atenas, 1896. Então, para vocês entenderem, a gente tem os Jogos Olímpicos lá da Antiguidade e tem os Jogos Olímpicos da Era Moderna. Ele ficou um tempo sem existir, esses Jogos, e aí voltou com Pierre de Coubertin. Ele fez com que voltassem as Olimpíadas. E a luta greco-romana é uma das lutas que está presente desde a primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, que é esse que a gente assiste, que teve Rio, que Tóquio e assim por diante. No século XIX, aumentou a prática na Europa, então não era muito conhecida, e aí as lutas começaram a ser conhecidas e a greco-romana aumentou a sua prática, e com isso vocês sabem que isso vai aumentando os seus praticantes também. Aí resolvi falar um pouquinho com vocês também sobre as lutas indígenas. Eu trouxe o Ruca-Ruca, que é bem conhecido. É uma luta tradicional para testar a força dos jovens índios, o povo indígena de Bacairi e povos do Xingu. Essa luta, é engraçado que se vocês procurarem documentários, vocês vão ver que eles, desde pequenininhos, eles já lutam, já praticam essa luta. Eles começam sempre ajoelhados, o início da luta é ajoelhado. O objetivo é colocar o adversário, o seu oponente, colocar ele virado com as costas no chão. O objetivo principal. E quem vence a luta, então assim, pega um povo e contra o outro, e eles fazem essa luta. E quem vence a luta é conhecido, né? Então a pessoa vai ser muito conhecida naquele local em que ela mora, em que ela reside. Tem até se vocês procurarem, vocês vão encontrar, o Anderson Silva foi experimentar lutar essa luta, e foi muito legal, que ele fala, nossa, eles são muito fortes, então escutar isso do Anderson Silva, aí o Anderson Silva fala, agora eu quero que vocês lutem a minha luta. Aí foi bem bacana, então eles trocaram os papéis, foi bem legal, se tiverem oportunidade procurem lá, Anderson Silva lutando o Ruca-Ruca. E a gente chega no nosso primeiro exercício. Agora que você já conhece a história das lutas, escreva como se deu o surgimento delas, né, na civilização humana. Então a gente falou sobre as lutas, falamos sobre o processo histórico, o que você entendeu disso? Chegou a hora de você escrever com as suas palavras o que você entendeu desse processo histórico das lutas. Já voltamos. Retornamos. Então, assim, você colocou das pinturas primitivas, né, rupestres, a luta ela veio depois para a Grécia. Então,
Isso, ok, ótimo, perfeito, tua resposta. Tá? A ideia é que você consiga imaginar esse processo histórico até chegar no que a gente tem hoje. Então, continuando, falando um pouquinho sobre a classificação das lutas. Então, eu trouxe um tipo de classificação aqui, que é com relação à distância. Então, a gente tem as lutas de curta, média e longa distância. O próprio nome já diz, então, curta distância são as lutas em que são mais aproximadas e também agarradas, como o judô, né? São lutas em que você luta, você está ali praticando muitas vezes agarrado na pessoa. O judô, o sumô e o jiu-jitsu. Aí tem as de média distância. As de média distância são aquelas em que você fica a uma distância um pouco maior do que a curta e em determinado momento você tem que chegar próximo do seu oponente para tentar atingir ele. Então, nesse caso, eu coloquei alguns exemplos. O karatê, o taekwondo e o muay thai. Então, são lutas que você está distante e em algum momento você vai ter que se aproximar para tentar desferir o golpe. E as de longa distância, que eu coloquei como exemplo a esgrima e o kendo. Então, os atletas eles ficam mais afastados e aí, em determinado momento, eles também têm que se aproximar. Só que esse afastamento é maior do que a da média distância. E eles utilizam um objeto. No caso da esgrima, pode ser o florete, o sabre ou a espada, e o kendo é uma espécie de bastão. Então, eles se aproximam e tentam desferir o golpe no seu oponente para atingir a pontuação necessária. Outro tipo de classificação é com relação aos tipos de golpes. Então, a gente tem dois, de percussão e de domínio. Então, o de percussão é tocar o adversário com socos, chutes, joelhadas e cotoveladas. Muay Thai, Karatê e Taekwondo. E os de domínio? Agarrar e imobilizar o adversário utilizando chaves, imobilizações e estrangulamentos. Como exemplo, o judô e o jiu-jitsu. Tá? Então, mais um tipo de classificação. E mais uma forma da gente poder classificar as lutas com relação ao surgimento histórico. Então, a gente pode dizer que tem as lutas que são ocidentais e as lutas orientais. As ocidentais provêm do pancrário e do pugilato, berço na Grécia e na Roma, aquela que a gente viu no comecinho da aula. E as orientais, o desenvolvimento de técnicas de respiração e combate, surgiu na Índia. Aí a gente vê muitos nomes de lutas. Nossa, professor, eu conheço um monte de nomes, às vezes passo numa academia, olho lá a fachada, tem um monte de opções de lutas. Então, eu trouxe alguns significados. Às vezes vocês olham e não conseguem... o que quer dizer isso? Ou, às vezes nunca surgiu a curiosidade mesmo. Mas vamos ver o que significa mais ou menos cada um desses nomes. Trouxe alguns, tá? Aikido é o caminho da harmonia. Judô, o caminho nobre. Jiu-jitsu, a técnica nobre. Karatê, o caminho das mãos vazias. Kung Fu, aquele que é muito habilidoso. Taekwondo, caminho das mãos e dos pés. E o Tai Chi, grande absoluto supremo. Tai Chi é aquele que utiliza movimentos mais leves, mais lentos. E chegamos no nosso segundo exercício. Na sua opinião, qual a diferença entre briga e luta? O que você acha? Qual é a diferença entre brigar e lutar? Com sua opinião, o que você acha? Logo voltamos para falar um pouquinho sobre isso. E aí? O que é briga e o que é luta? Né?
Então, a briga é utilizada a violência. A gente pode, se vocês colocaram algo parecido com isso, próximo a isso, ok. Tá? É o que utiliza, se apropria da violência, é você tentar bater em outra pessoa, a briga em si. Tá? Que, inclusive, foi o início das lutas, começaram através de brigas. Né? A gente pode dizer que o pugilato lá atrás, ele utilizava muitos elementos de briga. E a luta não. A luta ela prega o respeito, né? Acima de tudo o respeito pelo seu adversário. Então é bem diferente, são definições bem diferentes. Tá? Continuando, trouxe aqui um pouquinho sobre o boxe francês. Né? Era uma luta em que foi criada por Charles Leclerc na década de 1830. Olha que antigo que é, né? E o uso dos pés era permitido e até estimulado. Olha que curiosidade, imagine você lutando boxe, né, que é aquele que utiliza luvas, e você podendo utilizar os pés também. Então, diferente, né? Um boxe diferente. E claro que vocês sabem que de lá para cá ele mudou muito e se tornou o boxe que a gente conhece hoje. Então aqui eu coloquei alguns nomes, né? Bradley Stone, Jimmy Murray, Steve Wall, foram alguns pugilistas que morreram em consequência de ferimentos do boxe. O boxe, ele tem muitas, ele recebe, os lutadores, eles recebem muitas pancadas na região do crânio. E com isso surgem muitos problemas, muitas doenças por conta desse impacto frequente. Então muitas pessoas faleceram por conta disso, tá? Desses impactos frequentes. Muitas doenças, tem muitos lutadores que têm doenças que não tem cura, né? Por conta das pancadas que recebiam no boxe. Tanto que o boxe olímpico hoje, a gente vai ver ali, utiliza-se o capacete e tem todo um cuidado com esses atletas. Então, sobre o boxe olímpico. O lutador derrubado, ele tem 10 segundos a partir da queda e o oponente tem que ficar longe. Então, por exemplo, eu dei um soco, né, desferi um jab lá no meu adversário e ele caiu. Eu tenho que me afastar e esperar a contagem do árbitro 10 segundos. Isso aqui significa segundos, tá? Se chegar a 10 segundos, o árbitro vai dizer out, quer dizer o quê? Que ele está fora, que ele perdeu a luta. Obrigatório contar até 8 e se cair novamente sem o toque, conta a partir daí. Então, explicando. Se ele caiu, né, lembra meu lutador que caiu? O árbitro abriu a contagem. Aí ele está no 4 e o lutador levantou. Ele tem que contar até 8. Ele é obrigatório contar até 8. Levantou, continua a luta, tá? E se ele cair novamente sem o toque, ele vai cair dentro. Então, por exemplo, ele levantou, o árbitro contou até 8 e ele caiu de novo. Ele vai contar 9, 10, out. Daí tá fora. Certo? O pugilista vai ao chão se como resultado de um golpe ou série deles. Então, quando que é aberta essa contagem? Se ele tocar o chão com qualquer parte do corpo que não sejam os pés. Então, se ele tocar o chão com a luva, por exemplo, o árbitro vai abrir contagem. Ficar pendurado nas cordas indefeso. Está ali indefeso, pendurado na corda, o árbitro vai abrir a contagem. Fora ou parcialmente do lado de fora das cordas, né? É muito difícil de acontecer, mas pode ser que ele fique lá por fora também, abre a contagem e também em estado semiconsciente. Claro que os árbitros eles têm todo o preparo para saber quando o lutador ele não está consciente, ele está num estado que corre risco, ele vai abrir a contagem e encerrar a luta. Tá? E eu trouxe também curiosidade sobre os gladiadores, que também era uma forma de luta que era uma cultura de Roma, uma cultura romana. Inclusive está sendo esse local, que é bem conhecido, onde aconteciam as lutas, pesquisem onde é que esse local, o nome, vocês devem saber. Esse local está sendo reformulado, ele está sendo revitalizado. As pessoas antes só conseguiam observar a arena de cima, agora as pessoas vão poder vivenciar o que os gladiadores sentiam quando eles estavam lá no meio da arena. Os visitantes vão poder entrar no meio da arena para ver esse espetáculo, né? Então, quem eram os gladiadores? Criminosos, escravos ou prisioneiros de guerra. Eles eram colocados na arena ali para o público poder ter um entretenimento, né? E com isso, infelizmente, era a vida deles que estava em jogo. Rudis era chamada a espada de madeira que conferia liberdade. Então, quem conseguisse ganhar, o gladiador que conseguisse ganhar,
ele ganhava, eles buscavam essa rudis, que é essa espada de madeira, tá? E com relação ao polegar, há controvérsias, mas qual é a ideia? Então, quando a pessoa, né, o imperador lá, ele estava com o polegar para cima, muitos dizia que se ele colocasse para baixo, que era para matar a pessoa. E muitos diziam que se a plateia tivesse com o polegar para cima, dizia que esse sinal era para a pessoa morrer. Tá? Então, eles gostaram da luta, acham que a pessoa não deve morrer. Muitos diziam que a plateia fazia isso aqui. E muitos diziam que o polegar, isso aqui significava a morte. Então, há essa controvérsia, mas que existia isso, existia. A maioria, a pessoa responsável perguntava, vocês querem a vida ou morte daquela pessoa? Aí eles levantavam ou abaixavam o dedo, é aí que há a controvérsia, e aí eles diziam, sim, vai viver, ou não, vai morrer. Tá? E aqui alguns filmes para vocês de luta, você acompanha aí no slide, quem quiser pode tirar uma foto, para depois talvez não consiga visualizar, mas vou deixar aí uns 5 segundos, 10 segundos para vocês visualizarem essa imagem. Tem muitos filmes bacanas, tem uns aí que particularmente eu gosto muito. Tem uns bem antigos, né? Tem Rock, Karate Kid, Kill Bill, muitos filmes bons aqui, tá? Fica como dica para vocês. E aqui também vou deixar um pouquinho as dicas dos games, tá? Então tem vários games aqui. Aqui a professora colocou os mais modernos, mas tem os mais antigos também, tá? Então vocês podem ver aqui, ó, Mortal Kombat, Street Fighter, né? No conhecimento da família de vocês, com certeza todo mundo sabe e vai saber sobre essas lutas. E o terceiro exercício, e último, elabore e produza seu mapa mental com o tema lutas. Então isso é um mapa mental, né? Tá aqui, a professora colocou aqui de uma forma que fique mais fácil, então você vai ter uma ideia central que vai ser o tema lutas, e dessa luta você vai expandir a sua ideia e colocar o que você entendeu, o que você acha que é associado à luta e do que você achou associado mais coisas. Criatividade em jogo, já voltamos. Voltamos. Eu tenho certeza que saíram muitas coisas bacanas, né? Eu gosto de fazer esse mapa mental porque sai muita coisa legal, né? Isso estimula nosso cérebro, estimula nossa criatividade. E não precisa fazer só com lutas, com o que vocês quiserem, o que vocês gostam. Façam mapas mentais que vai ajudar. E agora o que a gente viu na aula de hoje? Nós vimos sobre as lutas, a sua definição, a história, sobre lutas indígenas, as suas classificações e algumas dicas. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela presença, estudantes, professores, e até breve.